Bom dia, nono ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Ita, de Geografia, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de Geografia, que foi a divisão da Europa, que eu comecei, na semana passada. Antes de eu começar o assunto, eu queria trazer uma novidade da questão do projeto Geografia Cantada, que agora, a partir da semana que vem, eu vou contar a geografia de um modo que você jamais viu na vida de vocês, certo? Que é a questão da geografia cantada, né? Eu acho que através de músicas contemporâneas, no qual eu vou pegar só o ritmo e incorporar as minhas letras, eu acho que a gente vai ter um dinamismo melhor dos assuntos, certo? Uma coisa mais divertida, uma coisa mais prazerosa, para fugir totalmente da normalidade que a gente dá aula, certo? É um projeto que eu estou elaborando e que semana que vem eu vou estar apresentando a vocês através de áudios que eu mesmo vou gravar, né, as músicas e vou exibir para vocês no grupo, certo? Deixa eu deixar só mais um recado antes, que é a questão que semana que vem eu vou estar passando uma revisão de todos os assuntos que eu dei até agora durante essa quarentena. Beleza? Então vamos adentrar ao assunto. Queridos, eu falei a semana passada da divisão da Europa, da formação dos estados nacionais, correto? Itália, Alemanha, Inglaterra, a formação desses países, como se deu. Claro que houve derramamento de sangue, mas queridos, eu quero que vocês prestem atenção da questão dessa divisão europeia, o que ela de fato significou para o contexto mundial. Que a gente sabe que a Europa é um berço das civilizações, é aquela coisa toda, que a Europa é um continente extremamente rico, mas a partir dessas formações desses estados nacionais, que mais tarde se tornaram os países qual a gente conhece da Europa, se passou um processo também de transformação de mentalidade. Já visto que o iluminismo, que foi um grande movimento que ocorreu na Europa, mais precisamente na França, mudou a ideia de pensar de uma boa parte da população. Os ideais de igualdade, liberdade, fraternidade, de certo modo, veio a somar com um pensamento de independência que muitos povos já tinham, né? A liberdade, igualdade e fraternidade. Revolução Industrial, primeira e segunda Revolução Industrial, aonde foi o berço? Na Europa. Então os europeus começaram a ganhar uma força descomunal, ideológica, econômica e social. Mas, professor, houve também momentos que a Europa passou por mal bocados, não foi? Sim, foi. A peste negra, que matou milhões na Europa, né? A gente pode ir também para o século XX, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que atingiu todo mundo. Então, a Europa também passou, mas ela passou por esses momentos e não teve um abalo significativo. Por quê? Porque sua economia já estava centralizada, já estava forte. Observem vocês, está tendo agora essa pandemia do coronavírus. Países periféricos, como o Brasil, países africanos, alguns países asiáticos, alguns países também aqui da América do Sul, da América Central, eles vão sair dessa pandemia com a economia muito mais fraca, muito mais desgastada do que países da Europa. Gente, Itália, Alemanha e França
tem um poderio econômico gigantesco. E não é só poderio econômico, é influência. Eles têm influência na economia dos outros países, assim como os Estados Unidos têm influência na economia dos países daqui, deste mundo. Você está me entendendo? O que isso significa? Significa que a Europa, ela tem um controle total das ações aqui nesse mundo. O professor tem os Estados Unidos? Tem. Mas os Estados Unidos também depende muito da sua economia das exportações europeias, amigos. Por isso que eu cheguei bem pertinho de vocês, para vocês entenderem o que eu estou falando. Certo? Então, a gente tem que entender que a Europa realmente ela possui a sua divisão estrutural, econômica e social muito bem definida, certo? No que tange a relevo, a vegetação, tem uma parte da Europa que ela divide a Europa da Ásia, que é ali já perto da Rússia, que é as montanhas do Cáucaso. É uma divisão natural entre Europa e Ásia, certo? A gente também tem que salientar que a Rússia é um país que possui parte do seu território na Europa e parte do seu território na Ásia, assim também como a Turquia, certo? Na próxima aula eu vou explicar mais um pouco desse assunto e a gente já entra no capítulo 4, certo? Passarei as atividades no grupo para que vocês façam. Outra coisa que eu queria falar com vocês, quem não tem livro, eu já estou vendo essa situação de eu estar passando atividades preliminares, certo? Para que vocês não fiquem ociosos. E outra, quando comprar o livro, vai ter que me entregar todas as atividades que eu passei até agora, vai ter que atualizar o livro, beleza? Tchau, tchau, gente.